Bom, a questão número 2 é uma lata de tinta com forma de um paralelepípedo retangular reto e tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Né? Tem a base, é um prisma, né? 24 por 24 na base quadrada e a altura de 40. Será produzida uma nova lata com o mesmo formato e volume, então vai ter o mesmo formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base seja 25% maior do que a lata atual, 25% maior. Essa porcentagem de 25% é bom lembrar que é um quarto, né? 50% é metade, 25% é um quarto. Então eu vou aumentar um quarto para obter a altura da nova lata. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quantos por cento? Ele quer saber quanto que eu vou ter que reduzir essa altura se eu aumentar, não é, lá embaixo em 25%. Então vamos lá. Olha só, eu vou botar o papel aqui do lado aqui e eu vou fazer a nova lata. Em vez de ter 24, ela vai ter 24, vou botar aqui embaixo, 24 mais um quarto de 24. Então, 24 dividido por 4 vai dar 12, vai dar mais 6. Então, vai ser 30. Isso aqui foi o aumento de 25%, não é? Que é um quarto desses 24. Então, a minha lata vai ficar de 30, né? 30 por 30, e ele quer saber a nova altura. Vou botar aqui H, quer saber a nova altura, que eu chamei de H. Bom, eu vou comparar essa lata com a lata anterior. Vou botar aqui com a lata anterior. O volume é o mesmo. Vou chamar aqui de lata 1 e aqui eu vou chamar de lata 2. O volume da lata 1 vai ser igual ao volume da lata 2. A lata 1 era quanto? Área da base vezes a altura. Tá? 24 vezes 24, vou botar aqui, 24 vezes 24, vezes a altura que era 40 original. Já o novo volume, que é da lata nova, vai ser quanto? 30 vezes 30 vezes H. Bom, tudo no Enem, é uma questão do Enem essa aqui, tudo é questão de tentar simplificar os cálculos. Eu vou cortar esse zero com esse zero de cada lado, e um dos 24 eu vou dividir por 3. Tá? Então, eu vou ter 24 vezes 24 vezes 4 dividido por 3 e 30. 3 e 30. Isso aqui vai me dar a minha altura. Bom, 24 por 3 dá 8. Bom, vamos ver o que eu posso simplificar mais aqui. Bom, 30 eu poderia simplificar por 3. E esse 24 também dá por 3. Ó. Se eu simplificar por 3, dá 10. Se eu dividir 24 por 3, dá outro 8. Né? Então, já achei a minha altura aqui. Ó. Só fazer essa multiplicação. 8 vezes 8, 64. 64, vamos botar aqui que eu não vou fazer de cabeça. 64 vezes 4 dividido por 10. Bom, 64 vezes 4, vamos fazer a continha aqui. Ó. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 6 vezes 4, 12, 24 e 1, 25. 256 dividido por 10. Essa é a nova altura, 25,6. Está pronto o exercício? Não. Ele quer saber, ó, vamos voltar na pergunta aqui. Ó. Essa maneira aqui é meio artesanal, né, de dar aula, mas vocês estão vendo exatamente o que eu estou pensando na hora da prova. Ó. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em quanto? Então, os 40 era 100% no início do problema, e agora eu tenho uma altura menor, porque a base está maior. Quantos por cento é isso aqui dos 40? Daí eu vou deduzir quanto que vai ser reduzido. Então, eu vou botar aqui que a altura de 40, centímetros, botar aqui centímetros, é 100%, e a altura nova da lata que eu achei, 25,6 centímetros, vai ser X%. Bom, aqui às vezes o aluno erra, tá? A gente vai achar que os 25,6, quantos por cento é de 40? Não é essa a pergunta, quer saber quanto que reduziu. Se tu pegar 40 menos 25, ó, se tu pegar aqui, ó, 40 menos os 25,6, tu já vai botar a redução, daí tu vai achar a resposta direta. Eu não vou fazer assim. Eu vou botar aqui 40, que é a altura inicial da lata, é 100%, e esses 25,6 que eu achei é X%. Fazendo o cálculo aqui, também eu tenho que me preocupar aqui com os cálculos, né? Isso aqui vezes 100 vai dar 2.250 dividido por 40. Corta aqui, ó.
Bom, 256 por 4, olha só a conta que eu já tinha feito aqui, ó. 256 é 64 vezes 4. Então, 256 dividido por 4, olha a economia de cálculo, dá 64%. Pessoal, a resposta 64% tem essa alternativa. Não, a nova altura é 64% da altura original. Então, a redução foi de quanto? A redução foi de quanto? 100% menos 64%. Então, ela reduziu, na realidade, 36% é a resposta, e 36% é a alternativa letra D, de Dinamarca. Bom, a questão 3 aqui, a gente tem assim, ó, brincando de construir circunferências e quadrados, Antônio construiu uma figura semelhante à que está representada abaixo aqui. A área pintada, dessa figura corresponde a quantos por cento da área total do quadrado? Bom, então essa área achurada quer saber quantos por cento do total. Então, primeiro eu vou ter que saber o total, né? Vamos calcular a área total aqui. A área total é um quadrado, então vai ser 8,5 vezes 8,5. Bom, deixa eu pegar um papel de apoio aqui, para a gente fazer esse cálculo. 8,5 vezes 8,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 40, 42. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 8, 64. 64 mais 4, 68. Vai dar 5, vai dar 2. Aqui vai dar 12, vai 1, dá 7. Duas casas depois da vírgula, 72, 72,25 centímetros quadrados é a área total, ou seja, isso aqui corresponde a 100%. Tudo bem? Mas eu quero essa área achurada, quantos por cento? Eu tenho que achar a área achurada. Eu vou botar assim um símbolo assim, ó, que é a partezinha que me interessa, vai ser a área total menos a área desse 1/4 de circunferência. A área total eu já sei, que é o 72,25. Poupar cálculo aqui, 8 vezes 8 é a área total, e eu vou tirar esse pedaço aqui, que é 1/4 de circunferência. Quanto que seria? Menos. A circunferência seria πr ao quadrado. Π vezes o raio, que é 8,5 ao quadrado, só que eu vou dividir por 4, porque é 1/4 da circunferência. Vamos fazer esse cálculo aqui, separadinho aqui, ó. 8,5 vezes 8,5 eu já tenho aqui em cima, 72,25. Então, vou ter 72,25, eu vou multiplicar por π, que é 3,14, e eu vou dividir por 4. Eu acho que eu vou dividir isso por 4, eu acho que vai ser mais fácil. Vamos ver aqui, dá 1, dá 4, eu vou botar 2 zeros aqui, ó, e botar aqui 400, então. Vamos botar aqui, 1 dá 0, 0, 2, 2, e aqui dá 3. Bom, vou baixar esse 5 aqui, 3.200 e pouco, 4 vezes 4 dá 16.600, vai dar umas 6 vezes. Vamos ver, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 12, 24, muito pouco. Tá, 8. 8 vezes 4 dá 16, 32. Vai dar aqui, ó. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32. Sobrou 25, tá? Eu já baixei esse 5 aqui, não tem mais o que baixar. Então, 18, baixar um zerinho aqui, só para a gente ter uma noção, não dá 18,0 alguma coisa. Então, eu vou botar aproximadamente 18. O que eu já fiz aqui, ó? 8,5 ao quadrado, deu os 72,25. Dividir por 4 deu 18. Mas eu tenho aqui esse 3,14, que é o π. Então, 18 vezes 3,14. Vezes 3,14. Vamos lá. 4 vezes 8, 16, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. Fechou. Aqui vai dar 18. E aqui, 8 vezes 3 dá 24. Vai 2. 3 com 2, 5. Vai dar 2. 8 com 7 vai dar 15. Vai 1, 4, 5, 6. E aqui 5. Duas casas, 56, vou botar, arredondar, 56,5. Então, a área, eu estou fazendo alguns arredondamentos aqui, tá? 72,25 menos
56,52, tá? Bom, tem respostas próximas aqui, esse é um problema nesse exercício aqui, mas eu vou fazer um arredondamento, senão é muita conta. Bom, vamos tentar levar inteiro, né? Vamos tentar fazer aqui, ó, 72,25 menos 56,52. Vamos fazer essa continha aqui, dá 3, 5 dá 7, emprestou, ficou 71. 6 dá 5, e aqui dá 15, 15,73. Então, a área é 15,73 centímetros quadrados. Bom, agora eu vou fazer uma regra de 3, ó. Vou fazer até nesse cantinho aqui, ó. Esse 72,25, que é a área do quadrado, é 100%. 100%. Esses 15,73 vai dar a porcentagem que eu quero achar. Bom, isso aqui vai dar 72,25x, isso aqui vezes 100 vai dar 1.573. Então, a resposta vai dar aqui, ó, 1.573 dividido por 72,25. Bom, esse é o nosso desafio aqui, ó. Tá? Tem um certo arredondamento, a gente não vai achar exato, né? 1.573 dividido por 72,25. Eu vou botar 72 só, para a gente ver, chegar mais próximo, mais arredondado ainda. Aqui o que vai acontecer aqui, ó? Cabe 2 vezes? Cabe, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Tá? 7 menos 14 dá 3, e aqui dá 13, baixa o 3. Bom, isso aqui quantas vezes dá? 2 já não cabe, ó, 144, então vai dar 1. Então, 21%, bem mais ou menos que a gente fez um arredondamento. Então, vou botar aqui mais ou menos 21%. Se eu procurar nas alternativas, ó, 21%, 21,5%, resposta letra C. Bom, questão número 4. Para combater a subnutrição infantil, foi desenvolvida uma mistura alimentícia composta por 3 tipos de suplementos alimentícios, 1, 2 e 3, e esses suplementos, por sua vez, contêm diferentes concentrações de 3 nutrientes, tá? Então, são 3 suplementos e tem 3 nutrientes para compor eles. Observe as tabelas a seguir que indicam concentração de nutrientes nos suplementos e a porcentagem de suplementos da mistura, respectivamente. Então, vai ter uma tabela aqui, que a gente vai analisar. Então, a tabela é essa aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui, ó, os nutrientes, o A, B e C, que o enunciado fala, a concentração em grama por quilo, aqui tem 1, 2, 3, que são suplementos, e a porcentagem, ou seja, o suplemento 1 é 45%, coisa e tal. A quantidade de nutriente C em gramas por quilograma, já está aqui, ó, gramas por quilograma, encontrada na mistura alimentícia é igual a quanto? Ele quer saber a quantidade no nutriente C. Então, nosso exercício está aqui, ó, nutriente C, tá? O nutriente C tem o suplemento 1, que é 0,1, ó, vamos botar C aqui, ó, 0,1, só que ele aproveita, ó, o primeiro suplemento, ele aproveita 45%. Então, é 0,1 vezes 45%, certo? Mais o suplemento 2, dentro do nutriente C tem o suplemento 2, que é 0,4, mas é 25%, ó, 25%, tá? O 0,4 gramas por quilo, tá? E tem o suplemento 3, que é 0,5. 0,5, mas ele aproveita aqui, ó, ele tem uma quantidade de 30%. 30%. Isso aqui dá para fazer a continha bem tranquilo, ó. Vamos ver o que acontece aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? 45 dividido por 100 dá 0,45, ou 0,0, vamos fazer aqui, que fica melhor, 0,1 vezes, divide por 10 dá 4,5, por 100, 0,45, tá? Mais, aqui 25 dividido por 100 dá para simplificar, ó, dá 1/4, e 0,4 por 1/4 dá mais 0,1, certo? Agora aqui, ó, 30%, também eu vou pegar aqui, ó, cortar o 0,
30 dividido por 10 dá 0,3. 0,5 de 0,3, 0,5 é metade. Metade de 0,3 é 0,15. 0,15. Ficou meio ruim aqui os números, tá? Vamos dar uma consertadinha. Aqui eu vou ter 0,1 de 0,45, dá 0,045, mais 0,1 mais 0,15. Vamos somar isso aqui para ver quanto é que dá. 0,1 com 0,15, 0,25. 0,25, então vai dar 0,295. 0,295, resposta letra D. Tá? Questão número 4 do nosso treinamento de porcentagem. Pessoal, questão número 5, tá? Um apostador ganhou um prêmio de 1 milhão. Vou sublinhar esse valor aqui, 1 milhão. Na loteria e decidiu investir parte do valor em uma caderneta de poupança. Então, essa parte eu não sei quanto é que é. Eu vou chamar de X aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Parte do valor. Parte do valor. Vou chamar isso de X, tá? Investir na poupança que rende 6% ao ano, tá? Então, já vou botar 6%, 6%, a gente já sabe que é 6 dividido por 100, tá? Então, ele investiu um valor X a 6%, vamos deixar assim, tá? E o restante em um fundo de investimento que rende, ó, mais do que a poupança, 7,6 ao ano, tá? Mas quanto é que é o restante? Se era 1 milhão, eu tirei uma parte que é X, o restante, vou botar aqui mais, que é o restante, né? 1 milhão, 1 milhão menos X, ó. Isso aqui é o restante, ó. X é a parte que eu botei na poupança. Tinha 1 milhão. Se eu botei X na poupança, o restante é 1 milhão menos X. Daí ele fez um investimento de 7,5% ao ano. Tá? Então, 6% é na poupança e 7,5% ao ano é no outro investimento. Apesar do rendimento mais baixo, a caderneta de poupança oferece algumas vantagens e ele precisa decidir como irá dividir o seu dinheiro entre as duas aplicações. Para garantir após um ano, vai ser em um ano, um rendimento total de R$72 mil, a parte da quantia a ser aplicada na poupança deve ser no máximo igual a quanto? Tá? Então, ele tem que ter pelo menos R$72 mil. Então, ele vai fazer esse investimento e tem que dar maior ou igual a R$72 mil. Tá? Para ser pelo menos 72 mil, ó, igual. Se for maior, não tem problema nenhum. Bom, vamos fazer essa continha aqui. 6 dividido por 100 dá 0,06x. Aqui, 7,5 dividido por 100 dá 0,075, tá? Essa divisão aqui. Isso aqui eu vou fazer distributiva. Vou multiplicar isso por 1 milhão. Cuidado agora, multipliquei por 10, multipliquei por 100, multipliquei por 1.000. 75 foi por 1.000, então vai dar 75 mil. 75 mil. E aqui 0,075 fez x menos 0,075x tem que ser maior ou igual a 72 mil. Bom, muito cuidado agora, né, para a gente não se atrapalhar. Olha só, eu tenho isso aqui menos isso aqui, vai dar negativo, né? Eu poderia botar para o outro lado. Eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que a gente tem que ficar esperto. 0,06 menos 0,075, isso vai me dar menos 0,015. 60 para 75 dá 15. X. E esse 75 vai para o outro lado negativo. Então, 72 mil menos 75 mil dá menos 3 mil do outro lado. Menos 3 mil. E o sinal está assim. Bom, eu tenho negativo, eu tenho que deixar os dois lados positivos, mas aqui eu tenho uma inequação. Quando eu multiplico por menos 1, né, eu vou trocar os sinais, que nem na igualdade, só que o sinal de maior ou menor ele inverte. Então, eu vou ficar com 0,015x, vou invertir o sinal, é igual a 3.000. Ou seja, o x vai ser menor ou igual a 3.000, né, dividido por 0,015, tá?
Bom, aqui é uma continha que no Enem pode aparecer isso com facilidade. Eu trabalhar com potência de 10 eu acho melhor. Ó. Eu vou botar aqui 30 vezes 10 na 2, isso é uma opção minha, né? E aqui eu vou fazer 15 para dividir aqui para ficar um número legal. Para ficar 15, a vírgula tem que correr 1, 2, 3. 15 vezes 10 na 3. Só que ela foi para o lado direito, diminui, menos 3. Tá? Então, o x vai ser menor ou igual, não é? O que vai acontecer aqui? 30 dividido por 15 vai dar 2, vezes 10 na 2, vezes 10 na 3. Ó, o 10 na menos 3 subiu com o sinal trocado, 10 na 3. Conserva a base, soma o expoente, x tem que ser menor ou igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 200 mil. Então, olha só, para aplicar na poupança, deve ter no máximo 200 mil. Por que no máximo? Porque pode ser igual a 200 mil, mas pode ser menor também. Então, no máximo, o valor de 200 mil, a resposta é letra A da nossa questão de número 5. Questão número 6. Devido ao não cumprimento das metas definidas para uma campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de riscos. Então, aqui eu tenho 5 grupos de riscos. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui os 5 grupos de risco. Até a data do início da prorrogação da campanha. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de riscos já vacinadas? Então, olha só, eu quero o pessoal do grupo de risco e já vacinados, né? Então, população já vacinadas. Os grupos de risco é criança, profissionais da saúde, gestante, indígenas e idosos. Então, aqui eu tenho a porcentagem aqui, né? Aqui porcentagem, não, mas eu quero a porcentagem do total deles, né? Então, vou fazer aqui, ó, 0,9 mais 1, mais 1,5, mais 0,4, mais 8,2. Vamos somar aqui na tabela mesmo para a gente não perder tempo, como a gente faz na prova do Enem. Tá? Então, aqui eu vou ter 9, com 9 aqui vai dar 18, vai dar 20, vai 2. 2, 3, 4, 12. Tá? Então, aqui deu 12, né? 12 milhões da população já vacinada desse grupo de risco, mas o total dela, né, aqui são os vacinados, mas o total dela é essa soma aqui, que também vamos fazer na tabela. Olha só o que vai acontecer aqui, eu vou ter 5, 10, 15, 20, vai 2, vai dar 6, 8, 10, com 20 dá 30. Então, do 30 milhões da população de risco, já foi vacinada, 12 milhões foram vacinadas. Quanto que a porcentagem, né? Eu posso fazer aqui 30 milhões corresponde a 100%. Só que 12 milhões foram vacinados do grupo de risco. 12 milhões corresponde a X. Vamos fazer essa continha aqui, 12 vezes 100, só botar 2 zeros, e aqui vai dar 30x, eu corto 0 com 0, x é igual a 120 dividido por 3, uma continha bem fácil, tá? 40% já foi vacinado. 50% seria 15, né? Metade de 30, então um pouco menos, 40% é a resposta da questão número 6. A questão 7 é uma questão muito clássica do Enem, que eu tenho um gráfico aqui. Média anual de desempregos por ano, tá? E aqui eu tenho os anos 2012, 13, 14, 15, 16. Vamos ler o enunciado aqui. Olha só, diz o seguinte aqui, ó. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desemprego de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual. E quer saber o aumento da média. Quanto que aumentou? 20%, 30%, tá? Então, 2014 e 2016. Então, no gráfico, 2014 e 2016. 2014 é 6,7. Então, 6,7 é 100%, certo? O que acontece aqui? Eu vou pegar 11,8 vai ser x%. Isso é uma das maneiras de fazer.
Qual é a outra maneira de fazer? Fazer 11,8 menos 6,7. Daí tu já põe a diferença e já acha a resposta direto. Aqui eu não vou achar a resposta direta, eu vou achar algo acima de 100%. O que tiver acima de 100% foi o aumento. Fazendo esse cálculo, eu vou ter aqui 6,7x, 11,8 vezes 100 vai dar 11,8, 1.180. X é igual a 1.180 dividido por 6,7. Vamos fazer essa continha aqui com o nosso papel auxiliar. 1.180 dividido por 6,7. Vou botar mais um zero aqui, que eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, por 67. Bom, vou pegar aqui 118, vai dar uma vez só, porque aqui só os 60 já daria 120, né? Aqui dá 67, sobra 1, né? Aqui vai dar 5, 51, baixo o zero aqui, 510. Quantas vezes vai dar 67 dentro do 510? Vamos tentar 4, daria 120, 240, vai dar 6 vezes mais ou menos. Vamos ver aqui, 7 vezes 6, 42, vai 4, 6 vezes 6, 36, 40 é pouco até, vai dar 7. 7 vezes 7, 49, vai 4, 7 vezes 6, 42, 46, eu acho que agora deu. Sobra um aqui, emprestou 50, 41, deu. Então, 1, 7, vamos para o próximo agora, baixa o zero, 410. Olha só, 7 dá 469, então deve dar 6 vezes aqui, ó, mais ou menos. 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 6, 36, com 4 dá 40, sobra 8, né? E não preciso fazer mais, 176, então isso aqui deu 176%, seria um aumento de 76, porque o 100 já era, o 6,7 já era 100%. Quando eu pego o valor que eu quero e acho a porcentagem, o que tem a mais é aqui, ó, aqui é o 100%, 76% a mais, 76% é o meu aumento. Vamos ver o que tem próximo de 76. 76%, a alternativa é letra B de Brasil. Numa pesquisa dos candidatos a prefeitos de uma cidade, tem-se o candidato Pedro Divino, Maria Benvista e José Inocêncio. Com relação ao gráfico das intenções de votos a seguir, se a cidade possui, isso deve ser importante, 50 mil eleitores é o total de eleitores. O número de votos candidatos mais cotado será. Quem é o mais cotado aqui? Quem tem maior intenção de votos? Olhando o gráfico circular aqui, ó, esse de 35%, o José Inocêncio. Não é? Então ele quer saber quantos votos o mais cotado tem. No caso do José Inocêncio, eu vou ter aqui, ó, 35% do total de 50 mil. Esse é direto, né? 35% de, que é vezes, não é? 50 mil. Corto 2 zeros e 2 zeros, eu vou ficar com 500 vezes 35. Vou pegar nossa folhinha auxiliar aqui. 500 vezes 35. Tá? Já vou botar os 2 zeros direto aqui e fazer 35 vezes 5. 35 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, 16, 17. Então eu tenho 17.500 votos. 17.500 votos, letra D de Dinamarca. A questão número 9, a gente tem assim, ó, os dados do gráfico foram coletados por meio de pesquisa nacional por amostras de domicílios. Vamos ver o que o gráfico é, né? Estudantes que possuem telefones móveis celulares com idade de 10 anos para mais. Então vai dar o percentual de crianças, né, acima de 10 anos que tem telefone celular. Aqui é a porcentagem, aqui é as regiões, ó, norte, nordeste, né, e assim por diante. O gráfico mais escuro é os que possuem celular e os mais claros é os que não possuem celular. Vamos ver qual é a pergunta aqui. Nós temos aqui, ó, supondo-se que no Sudeste, então a gente vai procurar no gráfico Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados. Então eu vou anotar isso, Sudeste, 14.900, já que o exercício está em duas partes aqui, né? Nessas pesquisas, quantos deles possuem telefone móvel? Então eu quero saber os que possuem.
Olha só, vou voltar para o gráfico agora só com essas informações aqui, ó, tá? Então eu quero aqui, ó, na região, olha só a nossa cola, vamos dizer assim, ó, na região sudeste, o problema está aqui, ó, né? Os que possuem celular, os que possuem é o gráfico escuro, 56%. Então, 56% é os que possuem, né? De um total de quanto? Quantos tem na região sudeste que foram entrevistados? 14.900. Então, vou botar aqui de 14.900. Vou cortar 2 zeros, só vou ter que fazer essa continha aqui, ó, 149 a 56. 149 vezes 56, 9 vezes 6 dá 54, vai 5, né? 6 vezes 4, 12, 24, com 5, 29, vai 2, 6 vezes 1, 6, 7, 8. 5 vezes 9, 45, vai 4, 5 vezes 4 dá 20, com 4, 24, vai 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 4, 14 vai 1, 9, 13 vai 1, 8, 8.344. 8.344, resposta D, de Dinamarca. Estão 10 aqui, eu já preparei uma folhinha toda branquinha aqui, que vai ser um pouquinho mais complicado. Dentre os carros que mais desvalorizam, o carro de luxo, são os que mais sofrem depreciação. Na compra de um carro de luxo de 120 mil reais, então esse é o capital inicial, né? 120 mil reais, por que eu já estou falando em capital inicial? Tá? Porque está falando em depreciação. Pessoal, depreciação é a mesma coisa que juros compostos, só que os juros são negativos, cada vez teu carro vale menos. O consumidor sabe que o modelo adquirido sofre uma desvalorização de 10% ao ano, então a taxa de juros é 10% ao ano. Certo? Isto é, o carro tem a cada instante um valor menor do que o valor que tinha um ano antes. Para que o carro perca 70%, se ele vai perder 70%, ele vai ficar com 30% do valor. Tá? Do valor, já vou anotar aqui, ó. Do seu valor inicial é necessário que se passe quanto tempo? Ele te dá o log de 3 é 0,477, tá? E a gente vai fazer essa conta. Bom, é que nem juros compostos, a gente vai pegar a fórmula dos juros compostos, o montante é o capital, 1 menos, só muda aqui, ó, porque é depreciação, na fórmula é mais porque é juros, que é aumento, aqui vai diminuir o valor. A taxa de juros elevado na N é o tempo que vai acontecer essa depreciação que eu quero de 70%, né? Ou seja, vai ficar 30% do valor. Então, o valor do carro, que seria o montante, é 30%, já vou botar aqui, ó, 0,3, 30% de 120 mil. O capital é 120 mil, olha que legal, não precisava nem ter dado o valor do carro, ó. E aqui vai ser 1 menos a taxa de juro, que é 10%. 10% é 10 dividido por 100, isto me dá 0,1, menos 0,1 elevado na N, certo? Então, eu vou ficar com 0,3, é igual 1 menos 0,1 vai dar 0,9 na N. Como a minha incógnita, olha só, como a minha incógnita está no expoente, a aula de ontem que a gente viu o log, né, falava que uma das aplicações do log era justamente para achar a resposta quando a minha incógnita estava no expoente. Eu vou aplicar log dos dois lados, certo? Só que ele só me deu o log de 3. Então, tudo isso eu tenho que transformar em log de 3. Nesse caso aqui, eu vou fazer log de 3 dividido por 10. Aqui vai ser log 0,9 é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Dividido por 10, para ser 0,9, elevado na N. Agora eu vou aplicar propriedades. Bom, aqui eu tenho uma divisão. Então, pode ser log de 3 menos log de 10. Log de 10 a gente sabe que é 1, né? Porque a base é igual ao logaritmando, sempre vai ser 1. Esse N tomba, né? Que foi a propriedade de tombamento que nós vimos na aula de ontem. N, e aqui vai ficar log de 3 mais log de 3, porque a multiplicação vira soma no log e a divisão vira subtração, menos log de 10. Vamos aplicar os valores lá que foram dados. O log de 3 é 0,477 menos 1, que é o log de 10. Isso aqui tem que saber, né? É igual a N.
aqui vai dar 0,477 mais 0,477 menos 1. Continha complicada, né? Aqui vai dar 0,5, né? 0,523 negativo, né? E aqui 0,477 mais 0,477 menos 1, isto aqui vai me dar, fazendo essa conta, menos, porque a soma desses dois dá menor que 1, né? Menos 0,046. Bom, os dois lados são negativos, né? Se eu multiplicar por menos um dos dois lados, eu vou ficar com isso. N é igual a 0,523 dividido por 0,046. Bom, uma conta bem complicada de fazer à mão, né? Eu teria que tirar essas vírgulas, né? Para tirar essas vírgulas, 1, 2, 3, multiplicar por 1.000 e por 1.000. Seria 523 dividido por 46, né? A gente consegue observar que dá mais do que 10, né? Se fosse 460, daria 10. Isso dá aproximadamente 11 e alguns quebrado, né? 11 e alguma coisa, tá? Fazendo esse cálculo vai dar 11,37. E a gente vai procurar esse 11,37 nas alternativas, ó, 11,37 seria o tempo, né? A resposta está entre 11 e 12. Então, na realidade, o cálculo aqui, a gente só precisaria ver se passaria de 11, né? Fazer essa conta até chegar é 10. Cairia aqui, ó, entre 10 e 11, né? Passou no momento que na divisão eu acho esse 1 aqui, eu já sei que vai ser acima de 11. Então, entre 11 e 12 anos, resposta D, de Dinamarca. Questão número 11. Em um dia de aula faltaram 3 alunas e 2 alunos, porque os 5, que é os 3 mais 2, estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Tá? Então, os que ficaram em casa são esses. Esses aqui foram à aula, estavam gripados também. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem que estavam gripados era 8%. Então, esses 2 meninos que foram à aula, eles correspondem a 8%. E dentre as meninas, a porcentagem que estavam gripadas corresponde a 5%. Então, essa uma menina que foi com gripe para a aula corresponde a 5% das meninas, tá? No dia em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma, então quer saber a porcentagem de meninos. Vamos tentar resolver aqui, então. Bom, vou fazer uma regrinha de 3. Primeiro os meninos aqui, ó. Quantos meninos eu tenho? Meninos. O problema me diz que 2 meninos foram à aula, 2 meninos foram à aula, e que corresponde a 8% dos meninos, certo? Tá? Dos que foram à aula, né? 100% dos que foram à aula daria X. Então, aqui eu vou ter 200 é igual a 8x. X é igual a 200 dividido por 8. Dividir por 8 é dividir 3 vezes por 2. 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, divide por 2 dá 100, divide por 2 dá 50, divide por 2 dá 25. 25 meninos que foram à aula. Mas faltaram quantos meninos aqui? 2 meninos estavam com gripe e ficaram em casa. Então, eu tenho mais 2 meninos que ficaram em casa. Eu tenho um total de 25 meninos nesta turma, certo? Bom, eu quero saber o percentual de meninos em relação à turma, mas tem que saber quantos alunos eu tenho na turma. Então, tem que calcular também o número de meninas. O raciocínio é o mesmo, né? Qual é o raciocínio? Eu tenho que uma menina que foi à aula com gripe corresponde a 5% dos alunos que foram à aula. 100% que foram à aula, né, eu vou ter Y meninas. Tá? Então, eu vou ter 100 é igual a 5Y. Y é igual a 100 dividido por 5, vai dar 20 meninas. Pessoal, 20 meninas que foram à aula, certo? Mas 3 meninas ficaram em casa, porque estavam com gripe e não foram à aula. Então, tenho mais 3 meninas que ficaram em casa com gripe. Então, tenho 23 meninas. Bom, a pergunta é a seguinte, a porcentagem de meninos nesta turma. Então, meninos por turma. Meninos é 27. Dividido pela turma, quanto que é na turma aqui? Vou somar aqui, ó. Aqui vai dar 50. Ó, 50 alunos no total, certo?
Foram aula 25 meninos e 20 meninas. Ficaram em casa 2 meninos e 3 meninas, totalizando 50 alunos. Então, a porcentagem de meninos é 27 sobre o total da turma, que é 50. Isso aqui vai dar 54 dividido por 100. Ó. Multipliquei em cima e embaixo por 2, ó, e 54 por 100 é 54% de meninos na turma. Corresponde à letra C. A questão número 12, tá, diz assim, ó, com a alta da inflação, para não repassar aos clientes o aumento dos gastos da produção de suco de laranja, o empresário decidiu que no próximo mês 10% do volume desse suco será composto por água. Olha que sacanagem. Ele vai botar mais água no suco, né? O volume que atualmente é hoje, vou chamar isso aqui de hoje, ó. O que hoje acontece é 4%. E como a inflação está alta, em vez de botar laranja, ele vai botar mais água, tá? Essa é a situação do problema. Se hoje são consumidos, ó, 4% hoje, que corresponde a 10 mil litros de água no volume de suco de laranja. Mantendo a mesma quantidade produzida no próximo mês, a quantidade de água consumida no volume desse suco será de quanto? Eu sei que hoje, tá assim, ó, hoje eu tenho que 4% corresponde a 10 mil litros. Né? Amanhã, vamos botar assim, ó, amanhã vai ter mais água no suquinho, né? Vamos botar 10%. 10% corresponde a que volume X. Então, vou ter 4x, 10 vezes 10 mil vai dar 100 mil, né? 100 mil. 100 mil dividido por 4, 100 por 4 dá 25. 25 mil litros. 25 mil litros, a resposta é D, de Dinamarca. Então, número 13. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional, que 40% desses pacientes foram completamente curados. Pessoal, 40% curados. Eu já vou pegar um dado aqui, 60% não curados. Vamos botar assim, não curados, para fechar os 100% dos pacientes. Os pacientes que não obtiveram a cura, que esses 60%, foram distribuídos em 2 grupos com a mesma quantidade. Tá? Então, desses 60% que não obteram a cura, né, eles foram divididos em 2 grupos, que ficou 30% dos pacientes para cá e 30% dos pacientes para cá. De novo, 40% foram curados, 60% não foram curados. Esses que não foram curados foi dividido em 2 grupos iguais. Tá? A quantidade submetida a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento, que é esse aqui, ó, 35% dos pacientes foram curados. Desses aqui, ó, 35%, eu vou botar assim, sucesso. Né? E dos pacientes, e no segundo grupo, 45% sucesso. Tá? Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores, ó, que esse segundo caso aqui, ó, o tradicional, 40% foram curados. E os 60% não curados foram para o tratamento inovador. Proporcionaram a cura de quanto? Quantos por cento foram curados do pessoal que, dentro desses 60%, que não foram curados no tradicional? Ó, o primeiro grupo foram 30% de 35%. Tá? Esse 30% é do total, que é os 2 grupos de 30%. Desse grupo aqui, não é todo mundo que foi curado, 35% deles. Mas os pacientes do outro grupo, que também é 30%, e foram curados 45%. Olha que continha ruim de fazer, né? Tá? Mas não tem jeito, eu vou ter que fazer aqui. Ó. Aqui vai dar a mesma multiplicação, não vou mexer, né? Então, aqui vai dar 100 vezes 100, vai dar 10 mil. Depois eu vou fazer já um MMC aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer 35 vezes 3, 15, vai 1, 9, 1, 10. Aqui vai dar 105, mais um zerinho aqui, né, que eu deixei o zero de fora. Aqui 45 vezes 3 vai dar 90, 135 com um zerinho. Então, a conta final, deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça aqui, 10, vai 1 ficar 4,
2.400 dividido por... Corto 2 zeros, vai ficar 24 por 100. 24 por 100 é 24%. Resposta de curados pelo método inovador, né, que é depois do tradicional, 24%, resposta B de Brasil. Número 14, os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos do conjunto de 6 regiões metropolitanas, pelo Departamento de Estatística, tal. Não interessa desse nome aqui. Vamos para o gráfico direto aqui. Tá? A nossa questão está aqui. Vamos ver o que diz aqui. A taxa de desemprego nas regiões metropolitanas, São Paulo, Salvador, Recife e assim por diante. Vamos ver o que ele pede. Sabendo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, então olha só, é bem típico do Enem, dá um gráfico para te desviar a atenção, mas ele está falando de Porto Alegre, equivale a 250 mil, isso aqui é o total, né? Então já vou botar aqui, total é 250 mil pessoas. O número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de quanto? Bom, é março de 2010, vamos no gráfico. Né? Março de 2010, está aqui. Tá? O que eu quero aqui? Porto Alegre. Vamos fazer a leitura do gráfico. Porto Alegre é 9,8%, o que é? Porcento. Né? Então, nós temos a taxa de desemprego, 9,8%. Então, ele quer saber quantos desempregados teve no março de 2010, que o gráfico todo é de março de 2010. Então, é 9,8% de 250 mil. Vou cortar 2 zeros, né? E eu vou ficar com essa continha aqui. Já vou tirar um zero daqui e fazer 98, tira essa vírgula. Então, vai ficar 98 vezes 250. Vamos pegar nosso papelzinho auxiliar aqui. 250, já botar o zero aqui. Então, vai ficar 98 vezes 25. Vamos fazer essa conta aqui. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, 49. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 9 dá 18 e 1, 19. 0, 15, vai 1. 10, 14, vai 1, 2. Eu tinha um zero lá. Então, ficou 2, 4, 5, 0. É isso aí. Então, eu tenho aqui o total 24.500 desempregados. 24.500, resposta letra A de América. Bom, nós temos aqui o exercício número 15. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação do seu caderno de classificados, que esse caderno aqui está em milímetros. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que apresenta na divulgação, a medida do lado do retângulo. Tem um X aqui, quer saber quanto é que é esse X? Né? Quanto é que vale o X para que represente 4%, os 4% que deve ser de aproximadamente, e quer saber aquele X aqui. Né? Bom, como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Ele está me dizendo que esta área aqui é 4%. Quanto é que vale esse X aqui? Vamos fazer a área total, que é 100%, né? Que é 260 vezes 400. 260 vezes 400, isto me dá 100%, certo? Esta área pequenininha é 4%. 4%, que corresponde a esse retângulo, que é base vezes altura, que é X vezes 26 milímetros. Eu quero saber esse valor do X. Nem vou fazer essas contas. Observe que tem 260 e 26 aqui. Vamos multiplicar isso em cruz. Vai ficar 100 vezes X vezes 26 é igual a 4 vezes 260 vezes 400. Esse 260 eu vou cortar com esse 26 e um zero, que dá 260. E o outro zero eu vou cortar com o zero do 400. Então, o meu X vai ficar 40 vezes 4. 4 vezes 4, 16, com mais 1, 160 milímetros é o valor do X. Vamos ver se tem resposta aqui. 160 milímetros, resposta D, de Dinamarca. Questão número 16. Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Então, por exemplo, o cardápio tem um valor que eu vou chamar de X, certo? O cardápio lá, mas tem 10% de impostos.
aumentar 10% é multiplicar por 1,1, como nós já vimos, né? 10% a mais. Por que 10% a mais? É 110%. 110%, 110 dividido por 100 dá 1,1. Na conta, o valor a ser pago contém um acréscimo de 10% relativo aos serviços. Tem mais a gorjeta. Então, o valor que deveria ser o que tu ia pagar, tu paga 10% a mais de impostos e 10% de gorjeta. Se o valor total da conta é P, olha só, botei 10% mais 10%, deu o valor de P. O cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição em reais a quantidade de quanto? Tá? Vamos isolar esse X aqui, que seria o valor do cardápio, né? 1,1 vezes 1,1, tu lembra de 11 vezes 11, que é 121. Vai dar 1,21. Isso é igual a P. Ou seja, o X é P dividido por 1,21. P sobre 1,21, resposta B de Brasil. No exame de seleção para o ano de 2017, o IFAL oferece 504 vagas para seus cursos integrados. E no exame de seleção em 2018, antes era 2017, eram essas vagas, 504. Em 2018 está oferecendo 630 vagas, ou seja, mais vagas, né? Qual é o percentual de aumento do número de vagas para o ano de 2018? Teve um aumento, né? Era 504, passou para 630. É uma regra de 3, né? Os 504 no início, sempre no início é 100%, né? Os 504 é 100% e os 630 vai me dar X%. Pessoal, eu não fiz a diferença, estou fazendo o total, então eu vou achar mais de 100%. Daí o que tiver a mais é o aumento, né? Então isso aqui vai dar 504x é igual a 630 mais 2 zeros. O meu x é igual a 63.000 dividido por 504, tá? Fazendo essa continha aqui, vamos pegar nosso papel auxiliar aqui, eu vou ter aqui 63.000 dividido por 504. Vou pegar aqui, 630, né? Eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter uma vez, tá? 504. Vai dar 6, emprestou ficar 2 e aqui fica 126. Vou baixar mais um zero aqui. Aqui, vai dar umas duas vezes, 500, vai dar 1.000, né? Duas vezes. Então, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10. 2 emprestou, ficou 5, 252. Vou baixar mais um zerinho aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 0 dá 0, com 2 dá 2. 5 vezes 5, 25. Fechou direitinho aqui. Então, passou para 125%. Isso significa que eu tive um aumento de 25%, tá? Bom, acabou o exercício, aumento de 25%, C de Canadá. Mas tem aluno que vai fazer assim, se era 504, passou para 630, ele vai fazer a diferença. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui, 630 menos 504, isso aqui vai me dar 126. Daí ele vai fazer a regra de 3 assim, 504 é 100%, 126 que foi o aumento, 126 vai me dar X. Tá? Eu não vou fazer essa continha aqui, mas essa continha aqui daria 126 com 2 zeros dividido por 504, ele vai achar direto os 25%. Por que ele acha direto os 25%? Porque ele já pegou a diferença. E aqui eu pego o total, então tem que tirar os 100% para dar os 25%.